Saiu da igreja com a paz do Senhor. Iremos começar o trabalho. Vamos ficar de pé, iremos começar com oração. Logo após nós iremos cantar o hino do nosso cantor cristão, 328. Sossegai. Senhor Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te agradecemos por mais este dia. Muito obrigado, Deus, por essa rica oportunidade de estarmos aqui nesta noite, Pai. Que o Senhor venha nos dando sabedoria, Senhor, fazendo assim a Tua vontade em nossas vidas, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a minha pessoa, Senhor. Repreenda, meu Deus, todo o mal, Senhor, toda dor de cabeça, Pai, no nome de Jesus. Ó Deus, abençoa também o meu esposo também, Senhor. Vai repreendendo, Pai, todo o mal, Pai, no nome de Jesus, Pai. Todo incômodo, Pai, no nome de Jesus. Deus, venha nos dando saúde, Senhor, fazendo assim a Tua vontade em nossas vidas. Deus, venha também visitando, Senhor, o Senhor Amaro, ó Pai, que está ali, Senhor, na UTI, ó Pai, vai visitando ele, Senhor. Vai fazendo um milagre, Senhor, na vida dele, Pai. Toma direção, Pai, no nome de Jesus. Usa os médicos ali, Senhor, por excelência, Pai. Vai visitando também, Senhor, a minha vizinha, Fátima, Senhor. Ó Deus, toma direção, Pai, na vida dela, Senhor, e faz a Tua vontade também, Senhor. Visita também, Senhor, Sebastião, Senhor, dê saúde a ele, Pai. O irmão Manuel também vai visitando, dando saúde. E tanto aqueles que estão nos hospitais, Senhor, vai visitando, Senhor. A irmã Josefa, Pai amado, vai visitando ela, vai dando saúde a ela, Pai. Vai visitando, Senhor, a irmã Néia também, Senhor, que precisa, Pai, de saúde, Senhor. Deus vai visitando ela, Pai, a sua saúde, Pai. Vai repreendendo todo o mal. Vai visitando todos os hospitais, Senhor amado. Vai colocando as Tuas mãos sobre cada enfermo. Aqueles que estão acamados, Senhor, vai visitando, Senhor. Coloca as Tuas mãos sobre cada um, Senhor. Vai repreendendo toda enfermidade, Pai, todo mal, Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós profetizamos cura, Senhor, na vida de cada um, ó Pai amado. Ó Deus, fica conosco nesta noite e abençoa também aqueles, Pai, que estão aqui também, Senhor, mas que também estão com algum problema de saúde, Pai. Que o Senhor vai visitando, vai repreendendo, Pai, todo o mal, Pai, no nome de Jesus, Senhor. E fazendo a Tua vontade, Pai, na vida de cada um, ó Pai. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós te agradecemos. Amém. Ó Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir de ondas o mal que me encobrem. Quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu Mestre. Vem logo, vem me
Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu Mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, se sossegai. Amém, né? Que devemos sossegar no Senhor, né? Esperar no Senhor, entregar ao Senhor, confiar no Senhor, não é? Que Ele tudo Ele pode fazer, né? Pois nada é impossível, né, para o nosso Deus. Iremos cantar ainda o hino de número 449, ousados proclamai. Ousados com firmeza, ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao amor, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros e Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencer ao seu poder, se firmes persistirmos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crentes, sem cessar
livro de Salmos, capítulo 122. A oração para que a paz de Jerusalém continue. O título da leitura. Irei ler junto com toda a igreja, amém? Amém? Vamos ler todos juntos, em uma só voz, em uma só união. Amém? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade bem sólida, onde sobem as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. Amém? Que o nosso Deus, pois, nos abençoe e agradecemos esta palavra lida, né? Que haja paz, né? Em nossa família, que haja paz em nossa cidade, que haja paz na nossa nação, né? Que o Senhor Deus, pois, nos abençoe e agradecemos, né? Por tudo. O Ministério Feminino irá louvar o Senhor e logo após as crianças. Saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu vou ler aqui em Salmo 121. Levanto os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, e o Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Amém? Mais doce que o mel, maior que o céu, mais alvo que a neve, brilha mais que o sol. A terra se cala para lhe escutar, e pelo seu
teu nome, Ele chama cada estrela. Tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, não existe outro Deus tão grande assim. Da paz, Pai da eternidade, lírio dos vales, rosa de Saron, sol da justiça, resplandecente estrela da manhã, Alfa e Ômega, princípio e o fim, e tem o universo na palma da mão. Só cai uma folha da árvore com a sua permissão. Sabe quantos grãos de areia tem no oceano? Põe limite nas águas, porque Ele é grande. Grande, meu Deus é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. Fez o homem a sua imagem e semelhança, está presente o sorriso da criança. Para a escuridão Ele é a luz, para o perdido Ele é Jesus. Grande, o Senhor é grande, e não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. E não existe outro Deus tão grande assim. O Senhor é grande. Amém. É que o Senhor Deus continue nos abençoando e agradecemos a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. As irmãs podem sentar e a irmã Cecília, né, vai contar aqui um testemunho e logo após as crianças irão louvar o Senhor. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu queria contar um testemunho, né, que estava assim, estou passando assim um processo, né? Eu fui trocar o meu óculos, passei com o oftalmo para trocar meu óculos em outubro do ano passado, né? Aí o médico me mandou fazer uns exames. Aí eu conversei com o Cleide falou, faz ali no GOP, né, que é mais perto e fica mais fácil para você. Aí eu fiz lá no GOP,
E agora tem uns 20 dias que eu retornei com o médico para levar, para mostrar os exames, né? Aí, pela minha surpresa, ele falou que eu estava com a pressão do olho estava alta e que eu tinha que fazer um laser nas duas vistas, né? Porque a minha visão é fechada. Então, eu tinha que fazer o laser para poder ajudar, né? Aí eu já fiquei nervosa, já fiquei preocupada, porque nós temos um Deus que pode todas as coisas, né? Nós temos um Deus que muda a história, né? Mas nós, infelizmente, nós somos carnais, infelizmente, né? E aquilo me tomou, fiquei preocupada, né? Fiquei até que meio triste aqueles dias. Aí, conversando com o Cleide, né? Conversei com meu esposo, aí ele falou, eu acho que você teria que ter uma segunda avaliação do médico, né? Aí Cleide falou para mim, vamos marcar, a gente vai lá em Recife, a gente marca, eu vou com você. Aí eu fui agora quarta-feira passada, né? E pedi a Deus que Deus fizesse que a minha pressão do olho ficasse normal, porque até então eu não sentia nada, eu não tinha dor, eu não tinha nada. Aí o médico até me passou um colírio, eu estava usando o colírio e o olho começou a doer, o fundo do olho começou a doer, até o Oscar falou para mim assim, mas você nunca teve problema na vista? Vai começar a usar o colírio, em vez de melhorar, está piorando? Aí eu parei de usar o colírio. Quando foi na quarta-feira que eu fui na médica, a médica falou para mim assim, nós entramos lá no consultório, eu e Cleide foi comigo lá em Recife. Aí a médica falou, não, sua pressão do olho está normal. A pressão que o médico aqui falou que estava 26, a minha pressão lá estava 11. Né? E eu estava tão preocupada, porque assim, eu estava mais preocupada com a pressão do olho do que com o laser que eu tenho que fazer. Né? Mas Deus é grande na nossa vida, né? Então nós temos que crer. Né? E eu estava muito abatida aquele dia, estava muito triste, na terça-feira também, até na terça-feira a irmã Marluce me deu esse Salmo 121, né? E eu criei, né? Eu fui crendo no Senhor e graças a Deus a pressão do olho está normal. Né? Sabemos que tem um processo ainda pela frente, mas nós temos que crer nesse Senhor Jesus que servimos. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. As crianças vão louvar o Senhor. Estamos contando com a presença de Rose, né, que é a nossa vizinha. Como é que a igreja diz? Seja bem-vinda em nome do Senhor Jesus. Esta igreja ama você e sua família. Amém? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O
Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Ele é a rocha da minha salvação, com ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe as crianças e também abençoe os pais de cada um. Amém. Vamos orar também, né, pelas que não vieram hoje. Cacá e Evangelina estão viajando, para que o Senhor abençoe, né, a cada uma delas. Aí Cacá essa semana mandou uma mensagem para mim: Irmã Bia, eu estou com saudade da senhora. E ela hoje mandou dizer a Raquel que não ia poder estar no culto hoje. Que Deus abençoe, né, a vida delas. Amém. O Ministério de Louvor está com oportunidade para louvar o Senhor. A graça e paz. Vamos ficar de pé para louvar o Senhor.
a nossa salvação. Tu sejas a alegria do nosso coração. O Senhor é a nossa força, a nossa salvação. Ele é a alegria. Meu maior prazer, te quero, Deus, que eu não posso deixar de te amar, não posso deixar de adorar tua presença, bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, é teu rio de vida que me sustenta. A tua presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, não posso deixar de adorar, não posso deixar de desejar tua presença, pão vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, no teu rio de vida que me sustenta. Presença me basta, a tua presença me basta, a tua presença me basta, te quero, Deus. Eu não posso deixar de te amar, não posso deixar de adorar tua presença, o bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta. Eu não posso deixar de te amar, não posso deixar de adorar tua presença, o bom vivo que desce do céu, a palavra mais doce que o mel, teu rio de vida que me sustenta.
receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a Ti. Acho que o pastor se aproxima. Irei deixar aqui para a meditação da igreja ainda Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, que diz assim: Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de Ti somos entregues à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou.
porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? E que nada, né, possa nos impedir, né, de estar, né, na casa do Senhor, de estar nos caminhos do Senhor, né, buscando, né, a sua palavra, a sua presença, né? E que nada nos poderá, né, nos separar do amor de Cristo. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos. Vamos abrir nossa Bíblia, Salmo 73. Salmo 73, 7:3. Nos diz assim a palavra do Senhor: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. São livres, ou estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso, o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a si os céus, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe suas palavras até saciar-se. Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo? Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando o meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustens. Tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. A quem tenho nos céus, senão a ti? E a terra, nada mais desejo, além
de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Amém? Oremos ao Senhor. A irmã Bia já mencionou e oramos já. Mas oremos pelo irmão Manuel, que foi hospitalizado hoje. Sebastião também. Orem pela minha vizinha, né, que passou por um cateterismo hoje. Oremos pelo problema da irmã Cecília. Oremos pela irmã Mara, a mãe da irmã Cícera. Essa semana eu estive conversando com o seu José, ele estava meio preocupado com relação à situação, mas oremos pela saúde dos nossos pais, os mais idosos que estão precisando mesmo. É hora da gente depender do Senhor nessas horas. Amém? Oremos ao Senhor e peçamos a direção para a compreensão da sua palavra essa noite. Lucinéia, é da vista ainda? Então oremos pela irmã Lucinéia também. Oremos, Pai Santo e Eterno, nós louvamos o Teu nome. E aí, Senhor, nós cremos naquilo que diz a Tua palavra. Como declarou o salmista de Salmo 73, bom é estar perto do Senhor. Bom é estar com o Senhor. E o que é que nós estamos fazendo aqui hoje à noite, Senhor? Se não é procurando mais e mais estar perto do Senhor, da Sua palavra, da comunhão com os santos. Pai eterno, nós te agradecemos pela palavra lida, assim como te agradecemos, Senhor, com todo o mover, todo o acontecimento deste culto hoje à noite. Nós jogamos a Tua graça. Oramos, Senhor, pelos Teus filhos que estão aqui hoje à noite. Sim, Senhor, com suas adversidades, com seus problemas, com suas inquietações, tribulações, com enfermidades, lutas, mas estão aqui hoje à noite. Sim, Senhor. E aí nós temos dito, falamos isso, Senhor, durante essa semana e desde o domingo passado, que onde há dor é um terreno fértil, onde há enfermidade é um terreno fértil para o Senhor manifestar o seu poder de cura. Sim, Pai, onde há problemas é um terreno fértil para o Senhor trazer a solução, para o Senhor fazer mudança em nome de Jesus. Então, Senhor, nós oramos por todos que aqui estão, em qualquer que sejam as circunstâncias, qualquer que sejam os problemas que estejam enfrentando. Mas oramos, Senhor, pelas pessoas que nós mencionamos nessa noite, já desde o início do culto, pelo irmão Manuel, pelo irmão Sebastião. Oramos para que o Senhor lhes dê saúde, Pai, em nome de Jesus. Te damos graças porque já voltaram para os seus lares, estão se recuperando e bem. Oramos, Senhor, pela vida de Fal, a nossa vizinha, que passou por esse procedimento hoje, ó Pai. Que o Senhor seja com ela, que ela se recupere bem e que venha para casa, Pai, gozar saúde. Oramos pela irmã Mara, não somente pela irmã Mara, mas oramos, Senhor, por o seu Zé Alves, oramos por tantos outros, Senhor, que estão na maioridade, que o Senhor, em nome de Jesus, venha estar dando a eles graça, Senhor, nesses dias que são tão difíceis, nessa fase, Senhor, principalmente com relação à saúde, Pai. Que o Senhor venha estender as suas mãos de graça sobre eles. Pai Santo, o propósito nosso não é apenas te pedir, Senhor, mas é te ouvir. Fala conosco através da Tua palavra, em nome de Jesus, ó Deus. Amém. Amém. Eu não falei antes, vou falar agora, porque eu não falei antes para não dizer que a gente está querendo motivar, e motivar é bom, né? A gente precisa ser motivado. Mas para a gente não ficar nessa coisa motivacional, mas andarmos por fé exclusiva, nós tivemos quarta-feira culto de oração, não foi isso? Quarta-feira culto de oração, a irmã Tereza veio para o culto de oração com a cabeça explodindo, ela estava ali sentada, eu estava ensinando, ela pregando, falando texto aqui, ela lá sentada, ela disse que a dor de cabeça era tão grande que ela me via pequenininho. Mas quando nós dobramos os joelhos para orar, estávamos orando, ela disse, o pastor orava e eu ficava só dizendo, Jesus me cura. Ela dizia, eu ficava dizendo só, Jesus me cura, Jesus vem aqui, Jesus tira essa dor de cabeça.
E agora, quando nós viemos para a igreja, ela mencionou no caminho, disse, quando o pastor mencionou no momento da oração sobre cura para os enfermos, a dor de cabeça foi embora e até hoje a cabeça não doeu. Então, para quem orou sem fé antes, quando nós orarmos da próxima oração, ore com mais certeza de que o Senhor ouve a nossa oração. Amém? Mas vamos meditar no texto que nós acabamos de ler. Salmo 73 é o Salmo de Asaf. E esse homem era uma espécie de, não somente de músico, mas ele era um músico, vamos dizer assim, um músico completo. Ele tocava instrumentos ou louvava, mas ele era compositor. Ele compunha alguns salmos, tem alguns salmos que são dele. E esse Salmo 73 é de sua composição. E ele aqui não era um jovenzinho. Acredita-se que nesse período do Salmo 73, ele já tinha aproximadamente, né, uma faixa de 60 anos de idade. É claro que a gente está falando numa época que os homens, 60 anos para os homens era criança. Porque imagina Matusalém, que morreu com 900, mais de 900 anos, com 60 anos ele era um bebê. Não é não? Não é não? Eu acredito que sim. Eu acho que acaba com 60 anos, naquela época, morria com 900, 200. Imagina o cabo com 60 anos, está na fulô da idade, como se diz, né, por aí. Eu estou com 51, eu estou no quê? Eu estou no botão da idade, não estou nem na fulô ainda, olha como eu estou jovem. Estou no botão da idade ainda, a coluna que eu diga. Mas vamos para adiante. Então, Asaf, ele era uma pessoa que, ele começa o Salmo 73, o versículo 1, dizendo o seguinte, que Deus é bom. Vê como é que ele começa o Salmo. Certamente, Deus é bom para Israel e para quem? E para os puros de coração. Ele está dizendo isso. Ele tem certeza disso. Ele acredita nisso. Para Asaf, Deus é bom para com Israel e para com os puros de coração. Ele acreditava que o povo de coração puro era um povo que Deus era bom para esse povo. Então, deu um problema na mente dele, porque ele começou a observar que em volta tinha pessoas más, tinha gente que não era puro de coração, tinha gente que não era gente boa. E eu falei fulô da idade, então vamos para outra fulô. Tinha gente que não era fulô que se cheire. Né? E ele olhava para aquelas pessoas que não são flor que se cheira, e essas pessoas se davam bem na vida. Aí ele começou a olhar para a família dele, e ele olhava que parecia que os filhos dele adoeciam mais do que os filhos dos homens maus. Ele olhou e viu que na casa dele, ele enfrentava dificuldades e lutas que os ímpios parece que tiravam de letra, não tinham essas dificuldades. E aí, Asaf, ele cria um problema na sua mente, ele fica preocupado, porque ele começa a entender que está existindo uma inversão de valores. Espera aí, o povo que obedece, o povo que tem um coração puro, que serve a Deus, está sofrendo? Então, onde está a fala que eu disse, Deus é bom, para quem é puro de coração, se as coisas boas estão acontecendo com quem é má, com quem é ímpio, com quem é desobediente a Deus, com quem não teme a Deus. E aí ele vai dizer nesse salmo, ele diz que ele teve inveja. Ele invejou as outras pessoas. Ele invejou os outros. Vamos pensar no inveja aqui, como inveja que, como ninguém aqui, se a gente perguntar quem aqui tem inveja, ninguém tem, se teve inveja também vai dizer que não. Mas vamos pensar numa inveja que pode ser possível acontecer a qualquer um de nós. A queixa dele e o que ele escreve nesse salmo, talvez seja algumas coisas que algumas vezes já passou na nossa mente. Tem tanta gente ruim, tanta gente desobediente a Deus, que a gente vê, tem gente cínico, gente que brinca, que zomba de Deus, que debocha de Deus na sua vida. E a gente olha para ele, eu não sei de que saúde é essa, mas tem gente que diz assim, tem uma saúde de bicho, né? Não sei que saúde é essa de bicho, mas tem gente que pode dizer assim, não tem gente que tem uma saúde de bicho, acho que é de bicho, né? Que falam, não, tem de ferro também, mas eu já ouvi também, mas saúde de bicho é uma coisa séria, porque saúde de ferro ainda é forte, né? Mas de bicho.
Mas assim, a gente vê gente mal, irmão. Gente que não quer nada com Deus, conseguindo as coisas. Ou não é assim? Eu fico observando, eu acredito que Asaf está igual eu, quando eu fico olhando, principalmente nessas nossas cidades, a cidade que a gente mora que é menor, né, que eu fico olhando, que eu fiquei pensando em Asaf olha para Deus como, às vezes eu observo aqui a questão política. Eu conheço gente que era tão contra o atual governo da cidade aqui de Escada e está empregado. E conheço gente que correu atrás desse povo, que fez tanta coisa e que está desempregado, que não arrumou nada lá. A gente fica observando a inversão de valores. Gente que era do contra, arrumou emprego lá na prefeitura. Gente que corria atrás, que fazia campanha, está desempregado, a gente sabe disso. Eu sei que é bom estar empregado, porque eu não queria. Gente, não é carapuça para ninguém aqui não, viu? O pastor vai falar algumas coisas, acaba se esquecendo, né? Mas tem isso, não tem? Eu observo isso desde que eu morava em outra cidade, eu vi que as pessoas faziam isso, né? Que as pessoas torciam contra, conseguiam. Eu lembro, gente que até eu apoiava, sabe? Que eu dava meu apoio. Realmente é mesmo, a gente percebe isso mesmo. Como é que acontece? Mas Asaf aqui não está preocupado, não é com a administração de Escada, não. Asaf aqui está numa indignação, quase que indignado com Deus. Com Deus. Ao ponto de pensar, é em vão. Do que adianta ser puro? Do que adianta ser fiel a Deus se quem é infiel se dá bem nessa vida? Não é isso? Está entendendo? Foi isso que Asaf começou a pensar. Então vamos pensar o seguinte, vamos imaginar e acompanhar o texto. Quando você observa, por exemplo, o versículo 4, você vai ver ele dizendo o seguinte: eles não passam por sofrimento, o seu corpo é saudável e forte. Então ele está falando da saúde dos que não servem a Deus. Os maus tinham saúde. Em outras palavras, é como que diz assim, é o crente dizendo, mas meu Deus do céu, o filho do seu fulano que não tem temor do Senhor, tem uma saúde de ferro, não vou falar de bicho mais não, vou pegar o apoio da irmã Bia, tem uma saúde de ferro, enquanto que às vezes o servo do Senhor, os filhos têm problemas disso, têm problemas daquilo, é um problema de saúde por um lado, quando melhora de uma coisa, vem outra. Era isso que Asaf estava dizendo, a gente vê a nossa família não tem saúde. Mas tem uma outra questão, ele vai continuar dizendo no versículo 5. Não tem fardos comuns a todos, nem são atingidos como os demais. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo, a vida para eles é mais fácil. Eles não têm as dificuldades que a gente tem, os fardos que é normal para os outros, para eles, parece que não tem. Eu vou para a igreja, se for para a igreja é para contar testemunho, mas se for ouvir o que tem de crente precisando de um milagre, de bênção, a gente vai ouvir tanta gente, o irmão ora por mim, aí o outro ora por mim, irmão ora pelo meu filho, irmão ora pelo meu neto, oro pelo meu esposo, oro pela minha saúde, é todo mundo querendo oração, ou não é assim? E ele está dizendo, tem esse povo que parece que não tem fardo nenhum. Enquanto o puro de coração que serve a Deus, está cheio de fardos, de sufoco na vida, esse camarada aí está se dando bem. Asaf via como também a gente vê, né, que pessoas blasfemas tinham salários bons, enquanto que outros servos do Senhor, cristãos, lutam incessantemente pela vida, batalhando para conseguir alguma coisa, para manter-se empregado, para manter um trabalho com o mínimo possível de ganho. Asaf olhava isso e questionava, ele foi ficando frustrado, ele foi desanimando, esfriando, a alma dele foi ficando fria, distante de Deus. No mesmo versículo 5, quando ele diz que não tem fardos comuns, não são atingidos como os demais, ele está dizendo
Eles não têm aflição, não. A gente tem aflição na vida, é aflito, é crente chorando. Tem crente que vai para a igreja nem ora, só chora. Tem crente que nem chora mais, só geme. E tem gente aí que parece... Tem gente que todo final de semana é uma farra. Você já percebeu isso? Gente não serve a Deus, todo final de semana parece que tem farra na casa dele, tem festa. Gente que não tem temor a Deus, mas parece que tem sempre alguma coisa para festejar. Você já pensou que coisa? E ele diz, o servo do Senhor, em vez disso, está na igreja chorando suas dores, suas aflições. Então, em outras palavras, ele está dizendo, meu Deus, enquanto tem pais piedosos, temente a Deus, que leem a Bíblia, que tentam passar isso para os seus filhos, seu testemunho de servo do Senhor para os seus filhos, e os filhos entram num caminho errado, num caminho ruim, num caminho de perdição, trazendo às vezes para a família desgraça, a angústia, a dor, sofrimentos, lamentos. Outras pessoas sem disciplina nenhuma, egoístas, como ele mesmo vai dizer no Salmo, passam pela vida, parece, sem nenhum problema desse, sem nenhum tipo de aflição como essa. Isso é Asaf, avaliando que tem um Deus bom, que ele é bom para quem é puro de coração e para com Israel. Mas parece que as coisas estão indo bem para quem nem serve a esse Deus. No versículo 12, ele diz assim, assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Olha o que ele está dizendo. Ele está dizendo que os ímpios, ele olha para o ímpio e ele entende que o ímpio tem tranquilidade financeira. O ímpio financeiramente, que ele está observando, não tem dificuldade. Não tem dificuldade para pagar suas contas, a fatura não atrasa, paga em dias. E ele vai falar isso como seus filhos não precisam, porque não falta nada, tem tudo. É como se ele estivesse imaginando isso. E ele diz, e esse ímpio, cada dia aumenta o seu ganho. Cada dia aumenta as suas riquezas. Em outras palavras, ele está dizendo, enquanto que pessoas que servem a Deus, pessoa boa, coração puro, pessoas solidárias, às vezes mal conseguem pagar o aluguel, porque já que não tem condições de ter a casa própria, mal conseguem pagar o aluguel. É mais ou menos isso que ele está pensando. Quando, é claro, trazendo para os nossos dias, ele, digamos, os filhos do ímpio, talvez eles adoeçam também, mas eles têm um plano de saúde bom, que cobre a custeia, né, que vai cobrir o atendimento, enquanto que os servos tementes ao Senhor têm que ir para a fila do SUS. É disso que ele vai falar. E mesmo nesse versículo 2, aumentando as suas riquezas. É como se ele estivesse dizendo, eles ainda prosperam. Ainda são bem-sucedidos na sua vida. Então, isso incomodava Asaf. O salmista se incomodava de ver pessoas corruptas, pessoas corrompidas, terem sucesso, progredir cada dia mais em seus empreendimentos, enquanto tantos honestos, às vezes, têm que fechar as portas do que têm. Mas isso é o salmista. E se você observar o texto, depois se você ler novamente em casa, devagarzinho, você vai ver que ele vai dizer que isso era cegueira espiritual, propriamente. Isso era a falta de discernimento da presença de Deus, de quem é Deus. Por quê? Porque enquanto ele está falando dessa prosperidade dos ímpios, ele vai citando algumas coisas que acontecem com esses mesmos homens que prosperam. Por exemplo, o versículo 6, ele diz assim, por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem de violência. Ele diz o seguinte,
que enquanto eles prosperam, eles são orgulhosos. O orgulho é o colar deles, eles ostentam o orgulho. E ele vai continuar, vê o versículo 7. Do seu íntimo brota maldade, a sua mente transborda a maquinação. Eles se dão bem, mas eles não melhoram. Eles se dão bem, mas eles continuam cheios de maldade no coração. Versículo 8. Eles zombam, falam com más intenções na sua arrogância, ameaçam com opressão. Eles continuam ruins. Eles podem ter tudo na vida, mas não tem transformação, não tem mudança. 9. Com a boca arrogam a si os céus e com a língua se apossam da terra. Eles são irreverentes, eles são maldizentes, eles são difamadores, a língua deles é impura, a mente deles é suja. Em outras palavras, para que invejar esse povo? Para que invejar a prosperidade de gente que não tem tratamento, de gente que não tem cura, de gente que não tem mudança, de gente que não melhora? Pode dar ele o que der. Quanto mais der, mais ele se torna soberbo e orgulhoso. Mas em meio a essa crise, ele chega no versículo 15. E ele vai dizer... Eu vou voltar ao versículo 13, porque ele vendo a prosperidade desse ímpio, que é orgulhoso, que prospera, que não tem problemas, que não tem dificuldade com seus filhos, não tem dificuldade, não tem problema de saúde, não tem crise acontecendo com ele. Ele chega a dizer no versículo 13, certamente me foi inútil manter puro o coração e lavar as mãos na inocência. É o que ele conclui. Não serviu de nada para mim ser puro. Quanto mais eu procurava ser puro, quanto mais eu procurava não me contaminar, eu estou vendo aquele que é impuro, aquele que é imundo, aquele que é mau, prosperando e se dando bem da vida. Então, para mim, não valeu a pena. Foi inútil para mim manter o coração puro. Mas aí ele vai falando aí ele vai chegando no versículo 15 e ele vai começar dizendo, se eu tivesse dito, falarei com ele, teria traído os teus filhos. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. No primeiro versículo 15, apesar de estar cheio de confusão na sua mente, ele está relatando uma crise que ele viveu. Ele escreve o salmo contando a sua crise. Mas em um momento que ele estava nessa crise, ele abriu a sua boca para ninguém. Ele não disse para ninguém, ele não chegou e disse para os israelitas, para a sua família, olha, não está servindo. Ele pensou consigo, é inútil ser puro e servir a Deus, mas ele não abriu a sua boca. Ou seja, em outras palavras, ele não quis contaminar a fé, a mentalidade de ninguém. Aqueles que acreditavam em Deus, ele preferiu deixá-los com a sua fé. O problema era nele, ele disse, o problema é meu, o problema é na minha mente. Então ele disse, eu me calei, porque se eu falasse, teria traído os teus filhos. Se ele tivesse falado aquilo que ele imaginou lá no início, aquelas pessoas que ouviam ele citando, ele cantando esses salmos bonitos que foram escritos, iam dizer, que hipócrita. Como é que a gente escuta um homem desse? Então ele guardou aquilo e ele não dizia para ninguém, ele não falava para ninguém, mas na sua aflição, enquanto ele está pensando nisso, enquanto ele passa por isso, ele chega no versículo 16 e diz, quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Eu queria entender, mas eu não entendia. Eu queria compreender, mas eu não compreendia. E ele vai para o versículo 17 e diz, até que entrei, onde? No santuário de Deus. Até que eu entrei no santuário de Deus. Sabe o que ele quer dizer? O que está nos dizendo é o seguinte, enquanto ele está olhando para fora, enquanto ele está olhando em volta, enquanto ele está olhando para os ímpios, enquanto ele está olhando para o que acontece ou deixa de acontecer, ele deixa de olhar para Deus, ele deixa de ver Deus, ele deixa de receber orientação de Deus, de receber a direção de Deus. Mas agora ele para meditar,
ele para imaginar, eu não estou compreendendo, eu não estou entendendo, mas ele entra no santuário de Deus, e quando ele entra no santuário de Deus, ele já muda. E ele diz o quê? Compreendi. Então o quê? Compreendi o destino dos ímpios. O problema não é como os ímpios vivem, o problema não é o que os ímpios têm, o problema é o destino dos ímpios. O problema não é o que você está passando, o problema não é o que você está sofrendo, o problema não é o que acontece com você, o problema é o seu destino. A questão é essa, o seu destino. O que te aguarda, o que te espera. Essa é que é a questão. E o salmista ele vai começando a mudar aqui. Ou seja, Asaf estava em profunda crise. Crise quanto a Deus. Se realmente Deus é bom, por que é que o ímpio prospera? Por que é que o ímpio está nessa situação boa, enquanto a gente, temente a ele, sofre? Até que ele resolve ir ao templo e meditar. E lá Deus lhe dá discernimento, porque é isso que ele diz no versículo 17. Então compreendi o destino dos ímpios. Deus lhe dá discernimento em relação à sua crise, em relação a tudo que ele está vendo. O que nós precisamos de Deus é que ele nos dê discernimento, para que a gente saiba como viver neste mundo tão mau, tão cheio de adversidades, tão contraditório, tão confuso, tão polêmico e ao mesmo tempo também tão tentador. Mas ele nos dá discernimento para a gente saber como viver. E aí, Deus dá discernimento a ele. Aí o que acontece? Versículo 18. Certamente os pões em terreno, o quê? Escorregadio. E os fazes cair na ruína. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. O que foi que ele aprendeu? O discernimento que Deus deu a ele. Ele entendeu que diante de Deus, ele entendeu que Deus, o soberano Deus, é quem coloca os soberbos no caminho da queda e da destruição. O ímpio, ele vai se encontrar com o seu pago. O homem má, ele vai se encontrar com o seu pago. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. É Deus que coloca o ímpio no caminho da queda e da destruição. Ele pode brincar, ele pode zombar de Deus, ele pode não olhar para Deus, ele pode levar Deus não a sério, mas Deus vai colocá-lo no caminho de destruição, no caminho de ruína, diz a palavra. Ele entendeu que a vida do soberbo é tão irreal com Deus quanto o sonho para nós. No versículo 20 ele diz que como um sonho para nós, como o sonho se vai quando nós acordamos, é assim a vida do soberbo, é assim a vida do ímpio. Você já acordou? Quem aqui já teve um sonho e quando acordou, ai meu Deus, terminou? Você já pensou? Alguém já teve um sonho assim quando acordou, mas estava tão bom, né? Alguém já teve um sonho que quando acordou, era bom que continuasse. Aí vai e dependendo do horário, tenta dormir de novo para ver se volta. O sonho não continua. Acabou ali a história. Acabou ali a diversão. Acabou ali a festa. Acordou? Vai ser os ímpios assim, o soberbo. Vai chegar o momento que eles vão acordar. E esse, como de um sonho. E não tem mais volta. Não tem mais retorno. Vai ser o fim. Ele entendeu isso. O salmista Asaf compreendeu isso. Que a vida do soberbo, que a vida do ímpio, ela é tão irreal como um sonho para nós. Entendeu também que as conclusões sobre a prosperidade dos maus eram baseadas em amargura, e a amargura, ela embota ou ela mancha os sentidos espirituais, a mente espiritual. Quanto mais o homem ele prospera na sua arrogância, mais cego ele fica de Deus.
ele não enxerga Deus, ele não vai conseguir ver Deus. A mente dele, ou a visão dele espiritual é fechada, é embaçada, diz a palavra. A soberba e a amargura faz a gente perder a capacidade de refletir. E aí você vai ver no versículo 23, ele dizer o seguinte: contudo, sempre estou contigo, tomas a minha mão direita e me sustens. Ou seja, ele entendeu que a maior manifestação da intervenção de Deus na sua vida é que, apesar de todas as dúvidas, Deus o segurou pela mão. O bom, irmãos, é que apesar de todas as dúvidas que vêm sobre nós, às vezes a gente não compreende o que está vivendo, não compreende o que está passando, não entende por que isso acontece. Meu Deus, já pensou, você já falou isso alguma vez? O que foi que eu fiz? Não é? O que foi que eu fiz? Afinal de contas, a gente não consegue enxergar que a gente tenha feito alguma coisa tão má, tão absurda, para que venha fazer a gente estar passando por essa situação. Mas o salmista entendeu, e Deus o fez entender, que a maior manifestação de Deus é que, diante de todas as situações, diante de todas as circunstâncias, Deus, ele ainda age na nossa vida. O problema pode estar batendo a porta e a angústia pode até já ter adentrado a alma, mas Deus, ele segura na nossa mão, o salmista aprendeu. Deus nos guarda, Deus nos livra. Enquanto que o soberbo, ele empurra para o caminho da destruição. Mas o servo dele, aquele que é temente a ele, mesmo quando não tem entendimento, mesmo quando não tem compreensão, mesmo quando as dúvidas dominam ele, o Senhor está guardando a sua vida. Deus cuida de nós, Deus cuida, Deus segura você nesse caminho. É Deus que lhe sustém com a sua mão direita. O salmista está chegando a essa conclusão. Então, não importa se o da esquerda prospera, se o da direita prospera, se o da frente prospera, se o de trás se dá bem, eu não me importo, porque o que eu creio é que Deus, ele cuida de mim. Deus, ele me sustenta. A sua mão está comigo. Aconteça o que acontecer, mesmo que eu não enxergue, mesmo que eu não compreenda nada, ele está cuidando de mim. É isso que o salmista, ele chega à conclusão. E aí, enquanto ele veio, ele acabou de ver como é o caminho do perverso, o caminho do ímpio, o caminho daquele que não teme a Deus. Ele vai começar a falar, a partir desse versículo 23, de como é o caminho do justo. E a primeira coisa que a gente viu foi que, neste caminho, no caminho do justo, o cuidado de Deus é permanente para que você não caia em pecado. Deus tem cuidado para que você não caia no pecado, irmãos. Se você for observar, lembra daquela história do equipamento que eu fui comprar uma vez, quando fui comprar um material aqui para a igreja, eu fui comprar o equipamento e quando eu cheguei no caixa, foi uma furadeira e um kit lá de chaves, e quando eu cheguei no caixa, fui lá para o caixa para fazer o pagamento no cartão e acertar lá alguma coisa, e quando eu estava lá, daqui a pouco eu vi um moço saindo lá, indo lá para um balcão com duas caixas. Aí eu percebi que uma era a caixa com a furadeira que eu estava comprando, e uma outra maletinha pequena que era o kit de chaves, mas eu vi que tinha uma outra caixa maior, e era uma caixa que tinha uma furadeira lá que eu estava comprando e um kit dentro da mesma caixa já. E aí o rapaz veio e trouxe as caixas lá e chegou aqui no caixa perto de mim, e embalou, me entregou as duas bolsas na mão, a moça aqui me entregou a nota e disse: obrigado, moço. E eu vou dizer uma coisa a você. Eu disse que eu
falei com a moça e disse a ela, moça, quanto foi que eu comprei aí? Quanto é a minha nota? É tanto. Então a minha nota não dá para comprar isso aqui. A nota que eu comprei aí não dá isso que eu estou com ele na mão. Mas eu confesso para vocês que a mente trabalha rapidinho. É tão rapidinho a chance de ganhar duas, comprar um e levar dois, né? Eu estou ganhando. Não tomei nada de ninguém, me entregaram, isso foi por engano, não tem nenhum problema, né? Mas tem a mente de Cristo, tem o Espírito Santo em nós. Quem disse que você não vai ser tentado nessa vida? Quem disse que as oportunidades de você perder, levar prejuízo espiritual para ganhar lucro nessa vida, não vai vir, você vai ser tentado a isso. Depois o moço disse assim, quando eu falei, um dia eu falando no trabalho, mas Sandro é besta. É a primeira conclusão que chegam, é que você é besta. Se você for honesto, você é besta nessa sociedade. Esqueci o nome agora. Qual é aquele motorista? Aí ele disse assim, primeira edição é besta. Aí depois com um tempinho ele disse, não, Sandro não pode fazer isso não, que ele é crente. Mas eu fazia. A tentação vem, irmãos, e o que há nesse caminho? No caminho do ímpio, ele tem tudo, as facilidades, e ele pega. O coração dele é soberbo, orgulhoso. Mas no caminho do justo, a primeira coisa é que Deus, ele age, ele cuida, para que a gente não caia no pecado. O Senhor está cuidando de você. Se você não caiu no mundo até hoje, é porque o Senhor cuida de você. Se você continua em Cristo, é porque Ele está cuidando de você. Se você já deu um vacilo e voltou, é Ele que estava cuidando de você, trabalhando no seu coração, a sua mente, para que voltasse para Ele. A primeira coisa que o salmista aprende é que Deus, Ele cuida, Ele pega pela sua mão direita, Ele guarda a sua vida, Ele te sustém, Ele está contigo, diz o salmista no versículo 23 desse salmo. E aí ele vai dizer no versículo 24 o seguinte: tu me diriges com o teu conselho e depois me receberás com honras. Tu me diriges com os teus conselhos. Ou seja, ele está acreditando que Deus, ele acredita que Deus dá direção sábias àqueles que estão servindo a Ele. Você é dirigido pelos conselhos de Deus, é Deus o teu conselheiro. Às vezes a gente não tem ninguém para falar com a gente, ninguém para dar um conselho. Às vezes a gente está tão só, né? Lá na hora a médica dá o resultado, você tem que fazer isso, ou ele tem que fazer um laser. Eita Jesus, com o que eu vou falar agora? Só quando chegou em escada depois é que eu conversei com a irmã Cleide, a irmã Cecília. Mas naquela hora a inquietação vem, a dor vem, a preocupação, a gente fica ansioso, é a crise. E quem é que fica com a gente nessas horas? É o Senhor. Ele não nos deixa, Ele continua segurando a nossa mão. E Ele vai dizer no versículo final, no final do versículo, e lá na frente, depois tu me receberás com honras. Ou seja, é vitória e glória depois do tempo de lutas e de aflição. É certo, irmãos. Essa crise vai passar. Esses dias maus vão passar, a luta vai passar, vai chegar o tempo de vitória e glória. Ele aprende isso e ele escreve isso para nós. E aí, quando ele se queixou tanto lá no começo, por causa da prosperidade dos ímpios, eles tinham dinheiro, eles tinham ganho, eles lucravam, e cada vez mais aumentava a sua fortuna, o que eles ganhavam, e aumentando sempre. Ele aprende o seguinte no versículo 25, qual é a verdadeira riqueza e prosperidade do homem. Ele vai dizer, a quem tenho nos céus, senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a... Ai, irmãos, que bom se isso fosse verdade no nosso coração. Que bom se isso fosse verdadeiramente todo o desejo do nosso coração.
se isso de fato ocupasse o nosso coração o tempo todo. A quem tenho eu nos céus, senão a ti, Senhor? Lembra o Salmo 121? Começa dizendo o quê? Eu estou enganado. Salmo 121 diz o que no começo? Elevo os meus olhos para os montes. A cultura daquela época se adorava os Baalins, os cultos eram realizados nas montanhas, nos montes, os templos se construíam nos montes, porque os deuses deles eles acreditavam que eles eram dos montes, mas o salmista diz, elevo os meus olhos para o monte e pergunto, de onde me virá o socorro? Ele não virá do monte, ele virá de quem? Do Senhor, que fez os céus e a terra. A quem tenho eu nos céus, senão a ti? Eu tenho o Senhor lá no céu. Eu tenho um Deus no céu. Eu tenho um Deus no céu. E não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. A verdadeira riqueza do homem, da pessoa, é crer no Senhor, o único e verdadeiro Deus. Cantou hoje à noite, não foi? O único, não foi? O único que é digno de receber. Crer nele, no único e verdadeiro Deus. Para aqueles que são do Senhor, para aqueles que servem ao Senhor, basta-lhes a graça de tê-lo conhecido. Irmãos, ter conhecido a Deus e viver com Deus é a maior riqueza que o homem pode ter. Não há nada melhor, não há nada mais precioso do que Deus na vida da pessoa. Mas a tentação é, o que é Deus quando a gente tem dívidas para pagar e não tem dinheiro? O que é Deus quando os filhos estão doentes e a gente não tem como cuidar deles? Essa é a grande tentação. Mas o salmista diz, a quem tenho eu nos céus, senão a ti? E não há ninguém na terra que eu deseje mais do que a ti. Que o nosso maior desejo seja o Senhor. Que o nosso maior prazer seja nele, no Senhor. Seja em ti, ó Deus. Aleluia. Deus nos dá prazer. Deus nos dá alegria. Deus nos dá conforto, com ou sem dinheiro. Deus nos dá gozo, com ou sem vida fácil. Porque o nosso maior tesouro ainda é o Senhor. Além de tudo isso, ele vai dizer no versículo 26, meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é o quê? É a rocha do meu coração e a minha herança para sempre. Ou seja, meu coração pode até fraquejar, o meu corpo também. Corpo, coração pode fraquejar, mas Deus é o quê? É a minha força. E a minha herança para sempre. Deus nos dá força e nos dá esperança. E isso é a nossa recompensa eterna. Sabe qual é as consequências da infidelidade a Deus? Mesmo que as pessoas estejam se dando bem nessa vida. Quais são as consequências da infidelidade a Deus? Versículo 27, a gente vai concluir. Certamente, os que são infiéis, os que te abandonam, perecerão. Tu destróis todos os que são infiéis a ti. É a penalidade pela infidelidade a Deus. A infidelidade a Deus só leva o homem para destruição eterna. Então, não
deseje o que o soberbo tem. Tenha cada vez mais desejo de Deus. Deseje Deus, queira mais e mais Deus na sua vida. Não inveje quem prospera, deixa ele lá prosperar. Você é próspero com ou sem dinheiro. Com ou sem dinheiro, você é de Deus. Com ou sem riquezas, você tem um Deus que cuida de você. Porque enquanto a infidelidade afasta o homem de Deus, e a penalidade disso é destruição eterna, a recompensa é destruição eterna. O versículo 28 diz que estar com Deus é a melhor coisa que podemos ter. Estar com Deus, é bom estar perto dele. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio, proclamarei todos os teus feitos. É bom. Ele começa o salmo dizendo: certamente Deus é bom para Israel. E ele termina o salmo dizendo: quanto a mim, bom é estar perto de Deus. No meio da história desse salmo, tem uma mente de incredulidade, tem uma mente cheia de dúvidas, mas a mente que começou dizendo Deus é bom, ela termina dizendo: quanto a mim, Deus é bom, e é bom estar perto dele. Então, se na sua vida as aflições vêm, as dúvidas surgem, lembre-se, bom é estar com Deus. Vamos adorar Ele? Vamos lá? Nós vamos cantar juntos novamente. Ele é o único que merece o nosso louvor, que merece a nossa adoração. Vamos colocar em pé, nós já vamos orar também.
porque, ó Senhor, o Senhor tem cuidado de nós. Se estamos em pé, é porque o Senhor tem nos sustentado. Se estamos caminhando, é porque o Senhor tem nos conduzido. O Senhor tem nos dirigido, ó Pai. Nós louvamos o Teu nome, nós louvamos o Teu nome. Porque, ó Deus, o salmista começa esse salmo que parece, ó Deus, tratar de uma confusão tão grande na sua mente, de um momento tão angustiante, um momento de tanta dúvida, Senhor, de tantas interrogações. Mas ele iniciou esse salmo dizendo que verdadeiramente, certamente, bom é Deus para com Israel e para com o puro de coração. Nós iniciamos, ó Deus, dizendo certamente bom é Deus. E queremos encerrar dizendo bom é estar perto do Senhor. Queremos estar perto de Ti, meu Deus. Aconteça o que acontecer. Com dinheiro ou sem dinheiro, nós prosperamos quando estamos perto de Ti. Com saúde ou sem saúde, nós estamos bem quando estamos perto de Ti. Oh Deus, com lutas, fardos, aflições, nós estamos bem quando estamos perto de Ti, Senhor. Bom é estar perto do Senhor. Louvado seja o Teu nome. Pai querido, te agradecemos pela vida de todos os Teus filhos que fizeram este culto hoje à noite. Te agradecemos e rogamos a Tua bênção sobre todos, sobre toda a família aqui representada, sobre a vida dos departamentos, dos ministérios, Ministério Infantil, Ministério de Senhoras, que o Senhor Deus continue derramando graça sobre cada ministério na Tua casa. Oramos, ó Deus, pelo Ministério do Louvor dessa igreja. Oramos por aqueles que não puderam estar aqui hoje à noite. Todos os nossos irmãos, aqueles que estão se recuperando de problemas de saúde, nós colocamos todos diante do Teu altar em nome de Jesus. Que eles sejam alcançados por graça e favor do Senhor e sejam restaurados, curados, sarados em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por Teu cuidado. Ó Deus, aqueles que estão, ó Deus, precisando mesmo, e nós oramos porque sabemos, ó Deus, que há pessoas precisando do socorro. Faz isso em nome de Jesus, ó Pai. Que haja socorro bem presente na angústia, como diz a Tua palavra, que é o Senhor. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos em nome de Jesus. E que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos, hoje e para sempre. Amém. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Não saia daqui sem cumprimentar o seu irmão, em nome de Jesus.